Sem a lei não poderia haver pecado imputado aos homens. Isso é o que diz, né, as Sagradas Escrituras na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 13. Só lembrando, estamos estudando a pergunta 24 do Catecismo Maior de Westminster, que pergunta: o que é pecado? E aí a resposta é: pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele determinada como regra à sua criatura. E agora, veja o que diz a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 13. Como é que diz, presbítero? Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Se não há lei, não é pecado. Agora, isso traz para a gente um problema, porque Deus deu quando a lei dele aos homens? Quando foi que Deus deu a lei dele aos homens? Ele entregou os 10 mandamentos a quem? A Moisés, não foi? No monte. Então, a partir dali, as coisas começaram a ser pecado. Antes dali, não existia pecado. É assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E agora? Quer dizer que as pessoas que viveram antes de Moisés não são culpadas, não serão condenadas, não serão julgadas. Por quê? Porque não existia a lei. O que é que vocês dizem? É a questão da consciência, né? Cadê? Está ouvindo? Senta perto aí. Tem a questão da consciência, né, do ser humano, das pessoas utilizadas, do que eles fazem. Então, essa questão da consciência significa o quê? Que existia uma lei na cabeça deles. Essa questão da consciência é a lei que foi entregue a eles. Mesmo antes de Deus dar a lei a Moisés, Deus tinha dado a lei na consciência das pessoas, é isso? O que acha? Não, eu não acho que seja isso não. Porque é o seguinte, se quem tem Deus, aí tem consciência, aí sabe que o que está fazendo é pecado. Agora, quem não tinha Deus, não tinha consciência, não sabia que estava pecando. Então, essas pessoas que não tinham Deus, elas não vão ser julgadas, não vão ser condenadas, a senhora acha? Vão ser julgados igualmente a quem tinha Deus. Sim, mas baseado em quê? Eu estou falando antes de Moisés. Baseado em que elas serão julgadas? E se elas disserem assim: mas Deus, o teu povo te conhecia, a gente não te conhecia, então o Senhor não pode nos julgar, porque a gente não tinha conhecimento do Senhor nem a lei. Aí eu não posso responder mais, eu tenho que aprender mais. Então vamos aprender hoje. Presbítero, o senhor quer fazer algum comentário? Eu creio que antes mesmo da lei de Deus para o povo, eles tinham plena consciência do mal e o bem. Começou com Adão, quando Deus disse a ele que puniria ele com a morte. Ele foi desobediente, ele desobedeceu. Caim também, sabendo que o que ele fez era errado, ele se escondeu dentro da face de Deus. Não? Então eles sabiam sim, pela lei moral, que o que eles estavam fazendo era a condenação para eles. Mesmo sem a lei ser determinada, eles eram culpados. Perfeito. Vocês entenderam aí essa questão?
Entenderam? É isso daí. Pode falar. A questão do pecado original, né? Para a gente saber que o pecado original, então isso já tem a parte da consciência ali, né? Dos atos, né? Do que vai acontecer. É, isso mesmo. Veja, nós vamos falar essa questão que o presbítero Lourivaldo falou a respeito de Adão. Tudo tem que voltar para o início, né? Tudo tem que ir para Adão. Depois a gente dá um jeito. O pecado desde o início do mundo. Vamos dar uma olhada, né, passo a passo. Mas já estamos em Romanos. Abram aí Romanos, capítulo 5. A epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. O que é que diz, presbítero? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É isso aí. Percebem? Olha só. Portanto, assim como por um só homem, quem é esse homem? Não. Entrou o pecado no mundo por um só homem, quem é esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo por Adão, que é o pecado original, desta forma aí também. E pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se todos pecaram a partir de Adão, antes da lei já existia a lei. Ou seja, antes de Deus dar a sua lei moral, os 10 mandamentos, ele já existia na consciência das pessoas, já era implantado no coração das pessoas. É tanto. O que é que vocês me dizem? Adão, ele, antes de comer do fruto, ele vinha cumprindo os 10 mandamentos da lei de Deus, mesmo sem saber que eles existiam ou não? Sim, não é? Porque fazia, veja, antes de Adão comer do fruto, não é, que Deus tinha proibido, ele matava? Não. Ele não roubava, ele não dava falso testemunho, ele não mentia, ele não fazia nada disso. Por quê? Porque ele tinha a lei moral de Deus dentro dele. Era natural, era algo genuíno. Não existia, não tinha como eles quebrarem esse mandamento: não matarás, porque na verdade a lei de Deus já estava no coração deles e era cumprida de forma espontânea. Quanto mais comunhão eles tinham com Deus, mais eles estavam ali, sempre estimulando esse prazer em não matar, em não roubar, em não mentir, em não desejar, né, e não cobiçar. Agora, quando eles começam a se aproximar da árvore, não é que Adão e Eva, Adão estava próximo de Eva e Eva se aproxima da árvore. E aí você observa que eles, sem saberem que existem os 10 mandamentos, eles começam numa destruição de seus valores e dos seus princípios um a um. Eva cobiçou ou não? Eva teve outro Deus além do Pai ou não? Além de Jesus, teve ou não? Vamos lá. À medida que a serpente diz assim: olha, é mentira de Deus, eu estou com a verdade, e ela acredita na serpente, ela fez para si outro Deus ou não? Sim. Ela adorou uma imagem ou não? Sim. Sim, adorou a imagem da serpente, que acreditou na serpente, e adorou a imagem do fruto, não é? Percebe quando ir lá, vendo Eva que o fruto era desejável, não é? Então ela viu, ela idolatrou aquele fruto, ela tomou para si. Ela também quebrou o 5º mandamento, mesmo sem existir o 5º mandamento.
não é que é honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento não está só atrelado à relação de filho e pai e mãe. Não, é um mandamento referente às autoridades constituídas. Quando ela desmerece a autoridade do marido para tomar uma providência sem a autoridade dele, ela quebrou o 5º mandamento. Então, ela deu falso testemunho ou não? Deu também. Come também. Não é mais para aí, eu comi por quê? Porque eu quero ser igual a Deus. Então isso é uma mentira. Ela foi e caiu nessa mentira. Ela cobiçou. Ela matou ou não? Por causa dela o pecado entrou no mundo, e de Adão. E por causa deles a morte entrou no mundo. Então observe que só naquela relação com a serpente ela estava quebrando um mandamento após o outro. E como é que também o mandamento de Deus diz, não é? Guarda o dia de sábado para, né, descansares. É o dia do crente com Deus, não é? Porém ela de alguma maneira quebrou isso também, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma representação de que Deus quer uma parte para ele. Do mesmo jeito que ele quer o dia dele, né? Você tem 6 dias, no 7º dia você oferece ao Senhor. Do mesmo jeito era lá, todas as árvores eram suas, mas essa é minha, mas eu quero a de Deus. Do mesmo jeito muitos crentes fazem hoje em dia, né? Todos os dias da semana são seus, mas um é para você reservar para Deus. Ele diz, não, eu também quero esse. Então isso vai quebrando ali, Eva vai quebrando ali todos aqueles princípios que eram implantados nela, e aí ela vai e come do fruto, consumando ali o pecado. Porque se ela não come, aquilo dali não se tornaria um pecado. Por quê? Porque ela não tinha consumado o pecado, ela se afastou, ou seja, é como se dissesse que ela chegou próximo do pecado, mas ela não praticou o pecado. Então é lógico que a morte não entraria, porque era só um mandamento só: não coma do fruto. Porém ela foi quebrando todos esses valores que pertencem a Deus, essa moral que pertence a Deus foi sendo quebrada, mas estava implantada nela. Para isso a serpente começou a seduzir ela, né? E aí ela quebra essa relação com Deus, ao mesmo tempo fica fraca para comer do fruto. Pode falar. Então, antes de Jesus Cristo dar os 10 mandamentos a Moisés, já existia a lei da obediência. Existia. O não matarás é a lei da obediência. Essa lei da árvore, ela era a lei da obediência, né? Não coma, porque você vai morrer se comer. E comer. Então já existia só essa lei. Já tinha uma lei. Só essa. Porém, os 10 mandamentos também já existiam, porque pertence a Deus. Deus só não revelou porque não precisava. Por que Deus ia dizer para Adão, não matarás, Adão, se ele não tinha como matar? Porque ele era santo por natureza. Não ia. Agora, à medida que ele escolhe rejeitar a Deus, aí o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu escolho matar, eu escolho mentir, eu escolho dar falso testemunho, eu escolho roubar, eu escolho cobiçar, eu escolho ter outros deuses, eu escolho adorar imagens, eu escolho ter todos os dias da semana para mim, eu escolho. Então ele, à medida que ele come do fruto, ele escolheu tudo contrário àquilo que Deus implantou nele. Mas Deus não precisava dizer para ele: olha, não mentirás. Para quê? Se eles eram santos, eles amavam falar a verdade. Mas aí tudo começou a mudar à medida que a serpente começou a seduzir e eles se deixaram levar. Está explicado até aí, meus irmãos?
Então veja só, em Gênesis, deixa bem claro, né? Todo efeito o presbítero falou. Quando Caim matou Abel, Caim se escondeu, ou ficou fazendo de conta que não fez nada. É porque ele sabia que era pecado matar, porque no coração dele existia a lei, não matarás. Ele sabia disso, tanto que ele fica tentando se esquivar, né? Aí veja o que diz de Sodoma e Gomorra também. Gênesis capítulo 18, versículo 20, diz o que? Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem-se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Entenderam? Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito. Mas não existia nem a lei de Deus aqui, né? A lei moral de Deus não existia, os 10 mandamentos. Só que Deus disse: olha, o pecado deles está subindo. Qual era o pecado deles? Todos. E o mais intenso era a homossexualidade. Subiu, Deus viu e disse: vou dar um basta. Por quê? Porque eles pecavam contra a lei da consciência que Deus implantou no homem. Eles sabiam que era errado, mesmo assim faziam. Veja se não é isso. Abram aí na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Veja o que Paulo fala a respeito desta condição. O senhor pode ler? É Romanos, capítulo 2, do 12 por diante. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porquanto, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que é que isso significa, presidente? Para eles querer se defender, eles são culpados de toda maneira, mesmo eles achando que não obedecendo a lei ou querendo se justificar por alguma coisa naturalmente, eles são culpados sim, também não vão. É isso que nós vamos ver. Mas observe, o versículo 14 diz: quando, pois, os gentios que não têm lei, lembra, irmã Betânia, do que a senhora falou? Olha, os que conhecem a Deus tudo bem, mas os que não conhecem, eles não têm lei. Mas só que, e quando eles, mesmo sem conhecerem a Deus, eles não matam, não é? Dá vontade de matar, e eles não vou matar, não, é o filho do cacique, e se eu matar, eu vou matar escondido, porque senão, aí veja, à medida que eles temem fazer o mal, isso é a prova que mesmo sem saberem que Deus existe, eles sabem que é pecado. Concorda? A senhora concorda? Pronto. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, quando eles praticam a lei, mesmo sem saber que ela existe, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, no dia que Deus julgar eles, presbítero e irmãs, Deus vai fazer o seguinte: Deus vai trazer eles e vai dizer: por que você pecou naquele dia? Não, eu não tinha a lei. A sua consciência disse que era errado. Mesmo assim, contra ela, você fez o errado. E agora? Inferno, condenação. Entende isso? É assim. E nós
também seremos julgados, mas nós temos a lei. Aí piora a situação. Quanto mais se conhece, mais se será exigido. Quanto mais você conhece a lei de Deus, mais de você vai ser cobrado. E agora? Como é que você vai fazer? Porque Deus vai chamar você e vai dizer: ei, você lembra que você pecou naquele dia contra esses meus mandamentos? E agora? Como essa pessoa pode ser salva? Existe alguém que não peca contra a lei de Deus? Não. Então todos pecam contra a lei de Deus e todos serão julgados e condenados. Então ninguém será salvo. E agora? Cristo é o nosso mediador e salvador. Porque a gente foi escolhido e aí ele dizer: Pai, este é meu. Aí o perdão de Deus cai sobre ele. Amém. Cristo, a resposta é essa. Jesus Cristo veio, pagou pelos seus pecados e agora você está santo diante de Deus. Quando Deus vier julgar o mundo, que chamar você para o grande tribunal, que chamar você para o trono branco, que ele disser: você pecou contra a minha lei tantas vezes, porém esses pecados já foram pagos. O meu filho morreu por você, cumpriu a lei perfeitamente, para que você tivesse os méritos do cumprimento da lei. Então Deus vai olhar para você como uma pessoa que cumpriu a lei perfeitamente, à risca. E Ele vai olhar para você e vai dizer: olha aqui, quem cumpriu a lei perfeitamente, entre, porque você merece ser salvo. Mas eu não cumpri, eu pequei. Alguém cumpriu para você, e esse alguém cumpriu perfeitamente, não falhou em nada, e pegou o atestado de méritos de cumpridor da lei perfeito e deu para você. Então Deus verá Cristo em você. Cristo em você é o cumprimento perfeito da lei. Por isso não serão condenados mesmo tendo pecado, né? Por causa de Cristo. E aí, para terminar, eu peço que vocês abram em Romanos capítulo 3, a epístola de Paulo aos Romanos capítulo 3. Por quê? Porque dessa maneira ninguém se orgulha diante de Deus. Os que vão para o inferno não têm do que se orgulhar. Por quê? Porque foram para o inferno por quebrarem a lei de Deus, a lei da consciência. Aqueles que não conheciam a palavra de Deus serão condenados e envergonhados por quebrarem a lei. E aqueles que conheciam a Deus, conheceram os mandamentos de Deus, tentaram cumprir eles e não conseguiram, vão também ser condenados ao inferno e sofrerão terrível vergonha. Mas e aqueles que serão salvos? Poderão se orgulhar? Também não, porque olharão para si e dirão: estou aqui, mas não é porque fui santo, não é porque cumpri toda a lei de Deus, porque eu sei que eu pequei, então não tenho do que me orgulhar, mas sim de glorificar a Deus. Por quê? Porque se eu estou aqui, isso é mérito e isso é devido a quem? A Jesus Cristo, que fez por mim. E dessa forma Deus cala a boca de todo mundo. Ninguém pode se gabar diante do Altíssimo, porque ninguém teve méritos para chegar até lá. Os méritos que a irmã tem, que você tem, que o cristão genuíno tem, pertence a Cristo. Se Ele te deu, você recebeu de graça. Você recebeu não porque merecia, então foi uma graça, foi uma misericórdia. Então você precisa simplesmente glorificar a Deus por ter sido alcançado por Ele, tá? O que é que diz Romanos, a epístola, capítulo 3, versículo 19? Nós sabemos que
porque a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Percebem? Ora, sabemos que todo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca. Aí entra tanto o que conhece a palavra de Deus, quanto o que nunca ouviu falar de Deus, porque a lei da consciência também faz isso com ele. Eles vivem na lei, sim, a lei da consciência, mas essa lei da consciência e a lei da palavra de Deus diz para que eles se calem, para que toda a boca se cale perante o Senhor e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei serve para isso, para dizer: você é um miserável, você é um condenado, você está perdido. A lei serve para isso. E aí a pessoa diz: preciso de um Salvador. É quando ele sabe, pela graça de Deus, que Cristo é esse suficiente Salvador, visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei prova para você que você é pecador, então ela aponta para a tua condenação. Mas ela é boa? É, porque ela mostra que você precisa de um Salvador. E aí a graça de Deus te alcança para que você assim receba esse Salvador e tenha plenitude de vida aqui na terra e uma gloriosa vida lá com o Senhor no seu trono eterno, não é? Algum comentário dos irmãos? Querem questionar, comentar, falar alguma coisa? Então, meus irmãos, ficamos por aqui e para a semana, com a graça de Deus, nós vamos estudar mais a fundo essa questão do pecado, porque pecado não é só praticar algo contra a lei de Deus. Pecado é muito mais profundo também que isso, sabe? É você também deixar de praticar alguma coisa que você deveria estar fazendo. Porém, a gente vai estudar semana que vem, tá bom? Deus abençoe os amados, e quando for domingo também estaremos aqui com a graça de Deus.